Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil neste 20 de novembro e, olhe, celebrado desde 2003, quando foi inserido no calendário escolar nacional. Em 2011, a data foi instituída como feriado em mais de 1.200 cidades de 6 estados brasileiros, sendo 3 delas capitais. E pode virar feriado nacional, caso seja aprovado o projeto de lei de 2017, elaborado pelo senador Randolfo Rodrigues. A proposta já foi aprovada no Senado, agora aguarda a votação na Câmara dos Deputados. A escolha da data, a gente lembra, é porque em 20 de novembro de 1695 morreu Zumbi, também chamado de Zumbi dos Palmares, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, em Pernambuco, escravo que virou símbolo da luta do povo negro contra a escravidão. Sendo assim, logo mais, à 1 da tarde, vai ser realizada a tradicional Caminhada da Liberdade, que nesta sua 20ª edição deve encher as ruas do Curuzu até o Pelourinho com muita música, palavras de ordem, numa celebração que este ano tem como tema 50 anos de blocos afro no Brasil, a luta contra o racismo antes e depois do Ilê-Aie. Lembrando que o Ilê-Aie completa 50 anos em 2024. A gente quer também comemorar essa data e conversando agora com o presidente do Fórum de Entidades Negras da Bahia, FENEBA, Raimundo Bujão. Um prazer recebê-lo aqui. Raimundo, seja bem-vindo. Tudo bom, Bujão? Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que têm essa emissora como orientadora diária, que leva a informação precisa, onde está, onde passar, por onde ir. E nessa data de hoje, para mim é uma satisfação muito grande rever amigos, Ernesto, o próprio Beltrano, que são figuras que já nos batemos a longas datas. É verdade. Mas esta data ela é muito importante e eu estou trazendo para vocês o entusiasmo de mais uma caminhada, apesar das dificuldades ainda existentes. Eu queria começar fazendo uma reflexão, Beltrão, mas Ernesto e demais técnicas, desculpa que eu não sei o nome dos outros. Laís, Paulinho, aqui no estúdio. Isso, para não ser indiscreto com as outras pessoas. Na verdade, o novembro, nós que já temos uma idade já depois de 50, sabemos que o novembro, no passado, era tido como um mês das almas. Não existia absolutamente nada. Era uma coisa que as pessoas até tinham dificuldade de se manifestar na rua, de fazer festa. Os terreiros, por exemplo, faziam quase que a mesma, como é que eu diria, ritual da quaresma, que pós-carnaval. E, na verdade, foi o movimento negro, a partir da data do 20 de novembro, e em especial na Bahia, que afirmou o novembro como um mês, inclusive que hoje, o mês todo tem atividade na Bahia. Não sei se vocês estão percebendo quantas e quantas atividades aconteceram no mês de novembro. O mês todo tem essa pauta aqui no Isso é Bahia também. Entendeu? Então, isso é uma conquista importante. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente também refletir onde é que estão as organizações que originou, que tornou isso possível? E está na hora de tornar o 20 de novembro um feriado nacional, né? Eu não sei por que ainda não aconteceu. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, que apenas tem 12% da população, o dia 15 de janeiro, que é o dia de nascimento de Martin Luther King, é feriado nacional. Numa população de 12% a 15%. O país tem mais de 56% de população negra. Até hoje, os deputados que se dizem nos representar têm dificuldade de compreender que é necessário, pelo julgo, pela história da escravidão no Brasil, que nós tenhamos o direito de olhar para a nossa história e refletir positivamente. Mas, João, nesse sentido, e porque aqui em Salvador, claro, maior cidade negra fora de África, esse debate sempre acontece a cada eleição, inclusive. Por que Salvador nunca elegeu um prefeito ou uma prefeita negra? Claro, teve Edivaldo Brito, mas em outro momento, quando a gente não podia escolher pelo voto direto quem governava a cidade, né? Mas como é que explica que em Salvador não seja também feriado municipal, João? Bom, na verdade, existe um argumento de que a cota de feriados está preenchida por conta da quantidade de feriados que tem, e aí há um limite da Câmara. Assim também como a Assembleia.
O detalhe é que a maioria dos feriados são todos da igreja. É todo da igreja. É um absurdo que um estado de uma população como a nossa, uma cidade como a nossa, a maioria dos feriados são ou dos senhores de engenho, ou dos nossos algozes, ou então da igreja, que de alguma maneira também participou do processo da escravidão, da exploração da população negra, né? A igreja acumulou também. Acumulou, questão, né? claro, acumulou. Era um benefício, era uma moeda, né? Então a gente precisa compreender. E agora, quando você fala que a gente não elege uma prefeita ou um prefeito negro, esse debate também está na ordem do dia. Porque, na verdade, essa história de dizer que o português é burro é piada. O português no Brasil, em especial na Bahia, eles tiveram uma estratégia tão eficiente que até hoje as pessoas conseguem manter uma maioria esmagadora minorizada na sociedade. Só para vocês terem uma ideia, um grupo que veio, um evento de fora, o Liberatos, teve um apoio, um suporte da prefeitura, do governo do estado, e a gente ainda consegue as coisas. Quero, inclusive, agradecer já de público o apoio do governo do estado, diretamente do governador Jerônimo, porque se empenhou para que isso acontecesse, e dizer para as pessoas que a gente, inclusive, está também contando com o apoio da prefeitura. Mas é preciso que essa coisa se dê de forma mais elegante, de forma mais respeitosa com a nossa população. Porque se o turismo hoje cresceu, se Salvador, novembro hoje, é uma verdadeira avalanche de atividade, como o Afropunk, gente do mundo inteiro, isso graças ao movimento negro. E isso precisa ser reparado. Semana passada a gente recebeu o Lazo Matumbi aqui no estúdio, e na ocasião a gente perguntou para ele: escuta, o que tem de novo nessa luta do movimento negro? Ele falou: olha, novo, talvez o fato da gente reforçar essa luta com a rapaziada mais jovem, mas na verdade é uma continuidade essa luta. Sim, sim. É uma continuidade. É esse o sentimento, de fato, Bujão? Ou de fato também tem algo de novo para ser colocado nessa roda? Eu acredito que a novidade é a constatação de que nós viabilizamos mais um mês, porque tem um verão, né, que é uma coisa tradicional, mas o novembro quem viabilizou fomos nós, e nós precisamos ter dos órgãos públicos, tanto da União, do Estado e do município, um verdadeiro respeito sobre o significado, o que é que nós representamos. Como é, por exemplo, que a gente não teve condições de ter um contato com a prefeitura direto para poder tratar desse assunto? Como é que você explica que uma cidade que se auto-intitula Capital Afro não consiga compreender a dimensão e a importância das organizações? O Ilhaê, quando saiu a primeira vez, foi seguido pela Polícia Federal. Isso passa 50 anos e a gente ainda está na mesma condição, Ernesto, de estar implorando e às vezes até se humilhando para que o Estado reconheça, o Estado e o município e a União reconheça a importância. Isso é que pode fazer a transformação na sociedade. Porque se isso não acontecer, e se os gestores não entendem isso, é da responsabilidade das organizações, da militância negra, fazer com que essa situação se modifique, porque senão não vai mudar. Quem tem privilégio, um país que levou quase 400 anos sob a égide da escravidão, as pessoas não vão abrir nos seus privilégios à toa. É preciso que ele tenha política na cabeça, é preciso que ele tenha consciência de igualdade. Salvador é uma cidade muito desigual, cara. Você vê que no passado recente, a rua ali da Zona Angélica era uma rua de móveis, de lojas, de livros, né? Hoje é uma verdadeira feira livre, porque as pessoas não têm trabalho, as pessoas não têm o que fazer. E a Capital Afro precisa também responder para isso. Nós queremos... Se fala muito sobre o papel das entidades negras, sobretudo dos blocos afro, principalmente no carnaval. Aquele debate sobre a ordem, a organização do desfile, mais visibilidade nas transmissões ao vivo, etc, etc. Agora, ninguém pode negar que essa história, não somente do carnaval, mas a própria história do povo negro na Bahia, e agora no bicentenário da independência, surgiram muitos nomes que ficavam invisibilizados, né? Você está fazendo essa queixa do pouco espaço, atenção devida para essas entidades que inegavelmente dão uma contribuição enorme para a cultura, que também depois se converte em negócios, né? Sim, sim. Agora, houve algum avanço nesse sentido? Ou, como você está dizendo, a gente ainda está vivendo como há 50 anos atrás? Claro, não é exatamente assim, a Polícia Federal não sai mais atrás do Ilê, muito pelo contrário, todo mundo vai ver a saída do Ilê, que é um espetáculo, né? Mas, para valer mesmo, a gente avançou
Ou o avanço é pequeno ainda? Claro Muito, que tem. muito pequeno. Pequeno para a necessidade, pequeno para a contribuição civilizatória que a população negra dá a esse país, dá a esse estado, dá a esse município. É aquém. Só para você ter uma ideia, e aí a gente está focando, Beltrão, essa coisa do tema, a luta contra o racismo antes e depois do Ilhaê, nos 50 anos, porque, Ernesto, você há de convir que num passado recente, a autoestima dos negros dessa cidade, do Estado, ele tinha um olhar. E quem modificou isso? Foi, na verdade, a música dos blocos afro. Por quê? Porque ela trazia a história, ela trazia a afirmação, ela trazia a autoestima. Então, isso foi popularizando. Então, é isso que é o novo, Beltrão. Perfeito. Esse é que é o novo. A novidade é essa porque não é verdade que não existia escritores, intelectuais que falavam como o próprio Henrique Dias Tavares, que falou sobre a revolta dos Búzios, aquela outra, que agora falou sobre o sobrenome dela, que também falou sobre a revolta dos moleques, e entre outros. Mas acontece que esses livros não têm acesso a uma população que não tem uma certa formação. Quem facilitou isso? Foi os blocos afros. Foi os blocos afros que contou Egito. Foi os blocos afros que cantou a revolta dos Búzios. Num canto envolvente, vai meu sentimento levar a tristeza. No elo esperto vejo Ileaê, símbolo da raça negra. Revolta dos Búzios, histórias passadas deixaram marca em Salvador. O povo baianense leu o boletim dos revolucionários. Homens cidadãos, ó povos curvados e abandonados pelo rei. Quer dizer, você vê as pessoas cantando isso na rua, é uma aula de história, pô. Maravilha. É uma aula de história. E assim tem canções, inúmeras canções. Inclusive hoje nós vamos homenagear, na caminhada também, nós vamos homenagear um dos grandes compositores da Bahia, que se chama Gilson Nascimento. Porque nós também entendemos que não seria completa essa caminhada, se não também exaltar a importância dos compositores e compositoras. São os professores. Exatamente. Aulas aí que são... Exatamente. E olha, caminhada que começa 1h da tarde, lá no Curuzu, sentido Pelourinho. Na verdade, com esse tema, 50 anos de blocos afro no Brasil, a luta contra o racismo antes e depois do Ileaê. Mas tem um segundo tema que é super, não é tão menos importante quanto o que nós estamos trazendo, que é a luta contra a microcefalia. Essas mulheres, são, na grande maioria de mulheres negras, que infelizmente são abandonadas pelos seus parceiros quando eles descobrem que essas mulheres têm um filho com esse problema, e a gente fica, ao mesmo tempo, num comportamento recuado ao tomar conhecimento, por exemplo, de que a cannabis sativa ele é um elemento que poderia ajudar muitas mães nesse processo. E ontem eu conversava com uma das organizadoras da Abraço, que é a associação que ampara esse segmento, ela dizendo que 100 mililitros do extrato canabidiol, R$800. Aí eu pergunto a você, que ignorância é essa dessa justiça brasileira, baiana? Você tem aqui em Cabobró, divisa de Pernambuco com Bahia, uma região que produz, uma terra que produz a cannabis sativa em quantidade, e a gente vê sendo incendiada pela Polícia Federal, pela PM, quando poderia estar sendo instalado aqui nessa região uma indústria para a extração do canabidiol. Então, isso são coisas que precisam avançar, e esse nosso país ele é muito conservador. Então, a gente está trazendo esses temas porque nós também temos responsabilidade com a saúde da população negra. E essa questão que afronta essas mulheres nos tocou muito, e a gente fez questão de trazer como tema também da caminhada. Bujão, muito obrigado. Raimundo Bujão, que é presidente do Fórum de Entidades Negras da Bahia, FENEBA, independentemente do 20 de novembro. Conte conosco ao longo de todo o ano. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Até uma próxima. Eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que outras rádios devam seguir exatamente a estratégia de vocês. Não é falar da questão racial só no Dia da Consciência Negra, mas trazer esse tema para o cotidiano, que isso também vai ajudar e muito a mudar a mente das pessoas na nossa cidade, no nosso estado. Muito obrigado e vamos todos para a caminhada da liberdade. Valeu. 8:55 agora.